Olá, espelho meu. Hoje venho-te falar de um elemento que complementa, que auxilia uma ferramenta de limpeza de memórias, do Ho'oponopono. É uma ferramenta que faz parte do leque das imensas ferramentas de limpeza e de cura interior do Ho'oponopono. Na minha opinião, é um elemento de auxílio. É uma bengala. É um elemento que vai auxiliar uma das ferramentas mais poderosas que o Ho'oponopono tem. Esta ferramenta à qual eu me refiro é a gota de orvalho. E de acordo com Mabel Katz, que foi discípulo durante muitos anos do Dr. Hewlett, que foi quem divulgou o Ho'oponopono para o mundo, esta foi a primeira ferramenta que o Dr. Hewlett recebeu durante uma meditação por inspiração divina. A gota de orvalho é a primeira ferramenta recebida por inspiração pelo Dr. Hewlett. E quem foi o Dr. Hewlett? O Dr. Hewlett foi um psiquiatra que curou uma ala de presidiários sem nunca ter atendido nenhum. Ou seja, todas as memórias que o Dr. Hewlett compartilhava com cada um dos presidiários, ele limpava simplesmente através de consultar a ata de cada um deles. A limpeza que ele queria ver fora, a limpeza, a cura, a transmutação das memórias que ele queria ver em cada um dos presidiários era feita através de cada uma das atas dos pacientes. E ao longo do tempo, todos os pacientes foram sendo curados e foram sendo liberados. Até que um dia, esta ala foi fechada definitivamente. E a partir daí, o Dr. Hewlett começou a divulgar a prática do Ho'oponopono ao mundo. Esta é uma prática milenar que começou com os Kahuna. É uma prática de cura interior, de transmutação de dados, de limpeza de memórias. Outro dos discípulos do Dr. Hewlett foi o Dr. Joe Vitale. O Dr. Joe Vitale escreveu o Limite Zero e o Marco Zero. Este elemento que eu te vou dar a conhecer, que complementa a ferramenta Gota de Orvalho, está descrito, tal qual como a ferramenta Gota de Orvalho, no livro O Limite Zero. Esta ferramenta foi indicada ao Dr. Joe Vitale pelo Dr. Hewlett no exato momento em que o Dr. Joe Vitale tinha escrito um livro e este livro não estava a vender como ele gostaria. A partir desse momento, o Dr. Joe Vitale pôs em prática a ferramenta Gota de Orvalho e o livro passou a ser um best-seller. Foi um dos livros mais vendidos do Dr. Joe Vitale. A ferramenta Gota de Orvalho tem um auxiliar que é o lápis borracha. O lápis borracha por si só não é uma ferramenta, é um auxiliar, é uma bengala que complementa a ferramenta de limpeza Gota de Orvalho. E para que é que serve o lápis? Qual é a analogia do lápis? O lápis, dentro da ferramenta Gota de Orvalho, simboliza a varinha mágica. O lápis simboliza o apagador com a borracha. A borracha é sinônimo de limpar, apagar e eliminar todas as memórias. Eliminar memórias que tu compartilhas com qualquer desafio que estejas a ultrapassar, que estejas a manifestar na tua vida inconscientemente devido às crenças, aos dados que continuam a ser ensinados na tua mente, na tua memória, sem que tu saibas, sem que tu te des conta. Este lápis é um lápis que não deve ter ponta. Deve ser um lápis novo, comprado em uma papelaria e não deve ter ponta. Deve ter numa ponta uma borracha. E porquê que não deve ter ponta? Porque este lápis não deve ser usado para mais nada. Não deve ser usado para escrever. Deve ser usado única e exclusivamente para auxiliar na prática da ferramenta de limpeza de memórias Gota de Orvalho. É com este lápis que tu vais pôr em prática a ferramenta Gota de Orvalho.
Daí, na minha opinião, o lápis não ser uma ferramenta, mas sim um auxiliar, uma bengala. Porquê? Porque com o lápis tu vais dar batidinhas e mentalizar ou verbalizar a frase gota de orvalho. O lápis é simplesmente um apagador, é simplesmente um condutor da energia que vai permitir que as memórias sejam dissolvidas, que as memórias sejam dissipadas, que os dados sejam removidos. Não existe um número decisivo de batidinhas que tu vais dar com lápis no documento que tu queres que as memórias sejam limpas. Se tens um processo na justiça pendente e que não se consegue resolver, este lápis tu vais usar com a ponta que tem a borracha e vais visualizar uma gota de orvalho e vais mentalizar ao mesmo tempo em que tu dás as batidinhas com a ponta da borracha no processo, vais mentalizar gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Todas as vezes que forem necessárias, todas as vezes que tu sentires necessidade, todas as vezes que tu te sentires confortável. O lápis, com a ponta da borracha, vai apagar toda e qualquer memória que tu compartilhas com esse processo. Vai apagar não só as memórias que tu compartilhas com o processo, mas vai apagar todas as memórias entre ti e todas as pessoas envolvidas no processo. Para além de apagar também memórias, dados, crenças das pessoas e dos antepassados das mesmas pessoas que estão envolvidas nesse processo, desde vidas passadas, que foi o que levou a que esta situação se manifestasse na tua vida. Vai limpar também todas as memórias que tu compartilhas com o juiz, com a pessoa responsável por dar a solução a esse processo. Daí o apagador, daí a importância da borracha e daí ser fundamental este lápis não ser usado para mais nada, somente para auxiliar na limpeza das memórias com esta ferramenta gota de orvalho. Tu podes energizar este lápis, podes purificar este lápis. Não é necessário. Este lápis pode ser purificado ao sol, à luz do sol, entre meia hora e 1 hora. Também pode ser purificado com a água azul solarizada. Vais limpar o teu lápis com umas gotas de água azul solarizada. E para quê? Para que o teu lápis seja livre de todas as memórias que ele compartilha com os lugares por onde passou, com a vendedora ou o vendedor da papelaria, até ter chegado às tuas mãos. Não é necessário, porque Mabel Katz, ela diz que toda e qualquer memória que tenha que ser limpa com qualquer ferramenta ou qualquer auxiliar recebido por inspiração no Ho'oponopono é como se fosse a tecla delete de um computador. Basta pressionar para que as memórias sejam apagadas. Contudo, tu fazes como te sentires melhor, como te sentires mais confortável. E sempre que necessário, podes usar esta ferramenta para heranças, para dívidas, para apresentar uma candidatura, para apresentar um currículo, para pagar as tuas contas, a conta da luz, a conta da água, a conta da renda. Tu podes usar o lápis para cada uma das situações de forma individual, ou seja, tu vais colocar dentro de um envelope cada situação de forma individual. Não vais juntar tudo dentro de um envelope. Vais colocar dentro de um envelope a situação das dívidas. Vais colocar num outro envelope a situação da herança. Vais colocar dentro de um outro envelope o teu currículo, por exemplo, ou o teu processo judiciário. Se não tiveres acesso ao processo judiciário, podes escrever o número do processo numa folha de papel, podes escrever o nome das pessoas envolvidas em uma folha de papel
e colocar dentro de um envelope e de vez em quando, sempre que te lembrares, dares as batidinhas. O que eu sugiro é que enquanto a situação não estiver resolvida, enquanto a situação não for solucionada, é que tu mentalizes gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho, todas as vezes que tu te lembrares da situação, do processo, do documento. Se por acaso estiveres, por exemplo, no teu local de trabalho e não tiveres como dar as batidinhas com o lápis borracha no teu processo, no teu envelope, sempre que te lembrares da situação e tiveres um sentimento de angústia em relação à situação, podes mentalizar gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Sempre que tiveres uma sensação de angústia em relação a qualquer situação que esteja relacionada com qualquer processo, com qualquer dívida, com qualquer situação que te esteja a angustiar e não tenhas a possibilidade de bater com o lápis, podes mentalizar. O lápis, como eu referi, é um auxiliar da ferramenta gota de orvalho. O lápis também é um elemento da natureza. É um elemento que te vai conectar com a natureza, te vai conectar com o Divino Criador, através do elemento do lápis. É um elemento que te vai conectar com a criação, com o Divino, com o Criador, com tudo aquilo que é, com tudo aquilo que há. E por ser um elemento da natureza, tu estás conectada com a tua essência, estás conectada com o amor. E daí a limpeza das memórias em relação à situação desafiadora que estás a viver neste momento na tua vida vai se dissolver a partir do momento em que tu tomas consciência que é o amor, que é a tua confiança, que é a tua consciência que vai dissolver toda e qualquer memória que te conecta com esta situação, que vai dissolver todo e qualquer elo que ainda te mantém atrelada a esta situação e impede que a solução chegue. O lápis, por ser um elemento da natureza, traz a energia do bem, traz a energia da cura, potencializa a limpeza, potencializa a transmutação dos dados mortos em luz divina. Pratica, experimenta e depois vem aqui contar os teus resultados com o uso do lápis borracha. Se há alguma dúvida em relação a este auxiliar da ferramenta de limpeza de memórias gota de orvalho, o lápis borracha, deixa aqui nos comentários. Caso queiras entrar em contacto comigo, também me podes escrever no meu direct no Instagram. Até um próximo vídeo.